Boa noite. São 8h53, 20h53. Daqui a pouquinho eu vou começar com a live falando sobre mudanças, né? Como lidar com as mudanças na vida, principalmente agora nesse período que a gente está passando. Como é que a gente vai lidar com tantas e tantas mudanças que estão se apresentando na nossa vida, com as dificuldades que vão vir e tudo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho, né, para entender como é que a gente lida com essas mudanças. Então nós vamos falar sobre mudanças pessoais, mudanças emocionais, como lidar com esse retorno daqui a alguns dias aí ao final, assim que terminar essa nossa quarentena, né? Aqui em Itaquá e região aqui, como nós tivemos um índice de distanciamento aí aceitável pelo governo, então provavelmente vários serviços já devem começar a ficar liberados a partir da semana que vem, claro, usando máscara, né? Usando os protetores necessários, né? Não esquecendo de álcool gel, distanciamento, não ficar acúmulo de gente, de pessoas, aquela coisa toda, tem que tomar cuidado. Então tudo isso vai estar, vai ser o nosso início aí de não retorno à plena normalidade, mas já a um retorno à rotina, né, profissional, pessoal, que a gente está meio que desacostumado, tudo, né? Boa noite, Diana. E esse retorno não vai ser muito fácil, gente, né? As pessoas vão estar com medo. Quem já está trabalhando, né? Quem já está nesse ritmo aí de no dia a dia, trabalhando, indo para São Paulo ainda, pegando carro, legal, tá mais ou menos dentro da rotina. Mas as pessoas que ficaram realmente nesse afastamento, distanciamento social durante tanto tempo, né? Vão apresentar assim alguns pequenos probleminhas assim na hora de retornar ao seu dia a dia. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também, né? Como lidar com isso. Boa noite, dona Jaci, tudo bem com a senhora? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho, vamos falar sobre isso. E falar de algumas outras coisas também que são interessantes para a nossa atividade, né? Diana, tudo bem com você, Diana? Dona Jaci, você fez o Evangelho junto com a Ana, deu tudo certo? Zineide também está aqui. Quem mais está aqui? Zineide, boa noite. Roberto, boa noite, Roberto. Semana que tem umas coisas interessantes também. Eu vou fazer um curso de atualização pelo SECAD de São Paulo sobre, igual eu comentei, né? Vamos falar, vai ser uma semana aí falando sobre depressão, tudo, né? Na visão dentro do Ivonilde. Tudo bem, dona Ivonilde? Como é que você está? E depois também com Dr. Abud de São Paulo na outra semana. Então vou estar fazendo bastante coisa também. Vou fazer um outro curso também do Tiercília, estou vendo aqui, você também está aqui, na José Roberto Marques. Essa quarentena para mim foi muito produtiva, assim, na questão de estudo, né? De oportunidades de estudar, de alavancar trabalhos, tudo isso foi muito importante. Isso também tem a ver, Rubens, né? Antônio, da Antônia, como é que você está? Então todas essas mudanças que esse período trouxe pra gente, trouxe uma
para cada pessoa, né, teve uma consequência, né? Ou trará uma consequência. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Como é que a gente pode lidar com essas mudanças? Por que a gente tem tanto medo da mudança? Por que mudar é tão difícil, né? Yara, boa noite. Por que mudar é tão difícil, tão complicado? Por que a gente tem tanto medo desse processo de transformação e de mudança? Então, e mudar é muito importante, né? Mudar, se adaptar, conhecer a novas realidades é muito importante para a nossa própria evolução, nosso crescimento, né? Então são assuntos que a gente precisa abordar. Então eu queria começar hoje, já que são 9 horas agora. Eu postei hoje no meu Face lá uma foto que eu recebi, depois eu fui pesquisar, da gripe espanhola aqui nos anos, final dos anos 10, início dos anos 20, né? 1919. E a gente, e na foto tinha uma família inteira de máscara, inclusive o gato, né? O pessoal até fez um comentário sobre o gatinho de máscara. Então, eu comecei a refletir um pouquinho isso, né? A gente começa a olhar aqui hoje as pessoas andando de máscara na rua, a preocupação com tudo isso, e a gente volta lá um século atrás, exatamente um século atrás, e aqui em São Paulo, no Brasil, em vários locais do mundo, né, as pessoas já estavam usando máscara, já estavam passando por algo semelhante que a gente está vivendo aqui agora, né? E eu estudando um pouquinho, qual foi a colocação que eu percebi, né, que eles colocaram? Naquela época não existia tecnologia, não existia informação. O tratamento médico, o tratamento clínico era algo meio intuitivo, né? Era compressa, chá, várias coisas. E o uso da máscara também foi introduzido. Muitas pessoas também ficaram afastadas, muitas pessoas ficaram em casa. Claro que aquelas pessoas que tinham melhores condições financeiras, não muito diferente de hoje. Por que eu estou falando isso, né? Então, quando a gente não tem um conhecimento da história, a gente não tem conhecimento da nossa origem, quando a gente não se preocupa em saber de onde a gente veio, como a gente veio, como é que a gente chegou aqui, tudo que acontece parece ser novidade, né? E olhando essas coisas, descobre que de novidade não tem nada. Então, portanto, você vai falar, então não vai mudar muita coisa. Claro que vai mudar, né? A gente tem que esquecer que no 1920 era o final da Primeira Guerra Mundial, as pessoas estavam saindo, né, de uma vida lá no campo, uma vida mais de agricultores, tudo estavam migrando para as cidades, aqui principalmente São Paulo, né? São Paulo deixa de ser uma cidade só de agricultores, já começa a se tornar uma cidade de negócios, com café, né, com um comércio se tornando bem intenso. Vem as imigrações estrangeiras, né, da Itália, do Líbano, Síria, de vários países, trazendo experiências, né, e já começando a mudar bastante o comportamento das pessoas, né? E é claro que aquela situação toda, né, a quantidade de pessoas que sofreram com a gripe espanhola provocou também mudanças, né? Não existia no Brasil naquela época ainda a questão do sistema único de saúde, ninguém imaginava algo assim parecido. Então já começa naquela época a se pensar numa mudança de comportamento, né? Numa mudança de situação. Não mudou muito, a gente sabe, né? Mas começa naquele período. Então, portanto, nós não vamos ter, assim, nessa questão de comportamento, grandes mudanças, né? Não adianta a gente esperar assim, grandes mudanças, o ser humano vai ficar melhor, mais bonzinho, mais compreensivo. É uma coisa que a gente vai ter que verificar. Mas uma coisa é certa, né? As nossas relações, principalmente sociais e profissionais, durante um bom tempo, vão ser bastante diferentes. Nós iremos ficar um bom tempo sem jogo de futebol, vôlei, basquete, outras práticas esportivas assim abertas, shows, né? Os grandes shows dos grandes cantores. Os cantores estão passando problemas de grandes dificuldades com isso, porque tiveram que mandar embora
os seus funcionários, né, que trabalhavam com eles, porque não tem show para fazer. Estão fazendo as lives, mas a gente percebe também que nas lives também o pessoal pensa que está em casa, acaba sendo coisa assim meio diferente, né? Tá meio complicado também aí. Então isso aí já é uma mudança. Então, casas de show, casas de espetáculos vão ficar um bom tempo ainda fechadas, mas algumas coisas já vão começar a mudar, inclusive a questão profissional, né? O home office, né, vai se tornar algo mais presente, mais constante. Os deliveries vai se tornar uma coisa mais constante. Então são algumas pequenas mudanças. Mas isso não tem nada a ver, né, com a parte social, espiritual da gente. Tem sim, tem bastante a ver. Porque é um período que a gente vai estar tendo que se adaptar a várias situações diferenciadas, né? Um mundo diferenciado. Então a gente tem que começar a entender, né, que se a gente não mudar, né, a gente perde o bonde da história e as coisas não ficam fáceis. Então eu queria começar falando com vocês também agora, depois dessa introdução, o que é mudança, né? Existe a mudança consciente, que é o aproveitamento de oportunidades. Então eu vejo alguma coisa acontecendo e eu percebo que a minha atitude, meu comportamento ali não são mais adequados àquele tipo de situação. Então eu vou me adaptar, eu vou provocar mudança. Por exemplo, nas relações sociais, no convívio. Então aquele negócio de 2 beijinhos, 3 beijinhos, o beijinho vai ficar muito tempo sem ter, né? Ou apertar as mãos vai ficar um bom tempo sem ter. Então a gente vai ter que se adaptar a isso. Ao mesmo tempo, né, como é que a gente vai ter os nossos encontros familiares com os pais, com as mães, com os amigos, né? Não vai poder mais ser durante um bom tempo aquela coisa, né, aquele churrasco de final de semana com todo mundo empilhado um em cima do outro. Então quando eu tenho uma mudança consciente, eu percebo que eu vou ter que mudar e eu me entrego a isso, né, sem grandes traumas, sem grandes problemas, e eu aprendo com isso, tranquilo. O problema é quando eu não quero aceitar as mudanças, né? Quando eu começo a questionar as mudanças, porque eu estava acostumado do jeito que era, eu gostava do jeito que era e eu não quero mudar. E isso é um problema que a gente vai ter que lidar. Com relação, por exemplo, a quem está muito tempo afastado, que está muito dentro da sua casa, da sua residência, né, nesse distanciamento social, principalmente as pessoas com mais de 60, 70, 80 anos, que de repente aí viraram, né, já tinham problemas por causa da idade. A gente sabe disso, né? Que as pessoas tinham senhores idosos e tudo, sofriam muito pelo se distanciar, por ser idosos na sociedade que a gente tinha até antes desse processo. E agora, com maior preocupação ainda com relação à saúde, muitos senhores com mais de 60, 70 anos, senhoras, vão sentir o peso disso, né? E vão precisar ser apoiadas, guiadas, orientadas assim para poder voltar à vida normal, às suas atividades, né? Em centro de convivência, tudo isso são coisas que vão ter que se adaptar. E para uma pessoa já acostumada com uma rotina e com uma certa idade, a mudança é bem traumática, é difícil. Então vai precisar de muito apoio. Então existe a mudança, né, consciente, e existe a mudança que é aquela que a situação nos obriga, né? Por exemplo, há 40 e poucos dias atrás, eu não imaginava estar fazendo live com ninguém. Não era o meu propósito, não era o meu objetivo. Mas para manter o meu trabalho, a conectividade com as pessoas, as atividades com as pessoas, a saída foi, né, a me adaptar ao ambiente virtual. Ainda estou me adaptando, né? E durante um bom tempo eu vou ter que usar isso também no dia a dia. Então, eu estava vendo hoje, estava estudando sobre isso e ouvindo, nós vamos ficar num sistema meio que híbrido, né? O virtual e o presencial durante algum tempo. Mas a início, né, nas próximas semanas e alguns meses, vai ter que dar foco a essa questão do EAD, a distância, né, e da comunicação via internet. Então aprender a se adaptar. E aí tem que entender o seguinte: na vida não é o mais forte que sobrevive,
né? É mais adaptável. Então a gente tem que aprender a se adaptar e enfrentar, né, as dificuldades que toda mudança tem. Muitas vezes também a gente fica esperando a hora certa de fazer as mudanças, né? E aí nessa história, eu vou fazer isso amanhã, amanhã eu faço isso, amanhã eu estudo aquilo, amanhã eu vou em tal local. Então eu fico criando fugas para não mudar. Só que a natureza, às vezes, né, cria algumas situações assim que é como jogar a gente de um barco na água, né? Se você não aprender a nadar, você se afoga, você morre. E é o que aconteceu agora nesse momento. Se a gente não se adaptar a essas mudanças todas, a gente vai sofrer muito. Uma coisa que eu vi legal hoje numa live que eu assisti é quando ele falou o seguinte, né? Das pessoas que estão falando: nós vamos ter que aprender a fazer uma coisa que antigamente a gente fazia e a gente não está fazendo, poupança, né? Eu preciso ter uma verba, um dinheiro, né? Tanto a pessoa individual quanto o empresário vai ter que ter um dinheiro reservado para um momento, se de repente acontece um outro momento semelhante a esse, como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar a situação? Então eu preciso ter uma reserva. Eu vou ter que voltar a fazer poupança, guardar dinheiro, economizar uma verba para um momento desse eu ter como me manter. A minha empresa, o meu negócio, a minha casa, a minha família. E se eu perco o emprego, se eu perco a minha renda, como é que vai ficar? Então, a partir de agora, vai ter uma necessidade muito grande da gente tirar uma parte daquilo que a gente ganha para economizar, para guardar uma grana, para, no momento de necessidade novamente, eu ter uma reserva, né? Para eu não ficar tão assim dependente de governo, tão dependente de ajuda de outras pessoas. Bom dia, Maria Campos, Dimas, né? Então é essas mudanças que eu queria conversar com vocês hoje, né? É bem prático, bem objetivo, o que a gente precisa fazer. Então a vida muitas vezes nos convida ou nos intima às mudanças, né? Então não tem como muito você tomar escolhas. Então são algumas coisas que a gente precisa aprender a fazer. Então a mudança só se inicia quando tomamos consciência da necessidade de mudar. Então, será que todo mundo... Bom dia, Maria Campos, novamente. Boa noite, desculpa. Bom dia. Será que nós estamos com consciência da necessidade da mudança, da necessidade da transformação? Todos nós que estamos conversando, estamos conscientes que a gente precisa trabalhar essas mudanças, trabalhar essa parte todinha, né? Então a gente vai ter que trabalhar a parte emocional, a parte espiritual, a parte profissional, relacionamento, convívio, a nossa parte econômica. Olha a quantidade de coisa que está se avizinhando aí, que a gente vai ter que mudar comportamento, atitude, pensamentos, para poder sabe, sim, interagir com esse mundo novo que está começando a se avizinhar. Uma outra coisa também que é interessante quando a gente começa a perceber, a gente vai ver que no início do século XX, 1901, 1902, 1903, as pessoas, se você falasse, olha, vamos ter aviões, vamos ter um objeto que vai voar, vamos ter veículos que vão a 100, 200 km por hora, nós vamos ter barcos assim que vão levar com conforto tantas pessoas, enfim, se a gente começasse a conversar naquele período sobre isso, nos chamariam de doido. Mas se você pegar do final da pandemia da gripe espanhola de 1919 até o final do século XX, o pulo, né, tecnológico, social, foi gigantesco, né? A gente saiu de uma sociedade paternalista, né, para uma sociedade onde a mulher começa a ter presença mais efetiva, aonde as famílias começam a ter uma outra formação, aonde as mulheres e os homens começam a trabalhar nos mesmos locais de trabalho, no mesmo ramo. A saúde tem um avanço mundial muito grande. A gente começa cirurgias plásticas, cirurgia de transplantes, transplante de coração, transfusão de sangue, plasma, pele.
o salto foi muito grande. E a gente, apesar do Brasil ser um país ainda com muitas coisas para resolver, se a gente pegar, né, quem tem mais de 50 anos vai entender bem o que eu estou falando. Se a gente pegar o Brasil de 1979, início dos anos 80, para o Brasil de 1996, né? Não até agora, 96. O Brasil de 90 a 96, ele dá um pulo, um salto em tecnologia, informação, em relacionamento gigantesco. A gente sai de uma economia fechada, de pouco contato com o mundo, para um país aberto para o mundo, né? E não foi fácil esse processo de mudança. E aí, se você pegar outra mudança do final de 2000, World Trade Center, até mais ou menos aqui, até 2009, olha só as mudanças que tiveram. Então, essas mudanças, essas doideiras que acontecem no mundo, nos ajudam a dar um pulo, um salto evolutivo muito grande. E esse que está tendo agora, igual eu falei para vocês, eu fiz muitos cursos assim que eu não pensava que ia fazer, nem ter condições de fazer. E eu consegui fazer. E aí uma das pessoas que eu fiz o curso, José Roberto Marques, que é do IBC, ele falou uma coisa bem interessante. Olha, eu tinha um projeto para aqui 2 anos. Eu tinha vários projetos para aqui 2, 3 anos, né? E EAD não era o meu foco, YouTube não era meu foco, e de repente, por o dia 16 de março, eu tinha um monte de coisa planejada e tudo, dinheiro investido, tudo isso, eu tive que... fiquei doido, que o que eu faço agora? Né? E aí teve que se reinventar em 40 dias, 30 dias, mudou toda a forma de entregar produto, de entregar negócios e tudo, deu vários cursos assim que completos online, que eu consegui fazer todos eles, graças a Deus. E ele falou muito disso, né? De você ter que se reinventar, né? E quem vai superar essa dificuldade é quem se reinventou, quem está lidando com a mudança. Quem não conseguir lidar com a mudança, muito complicado. Até mesmo no caso da questão religiosa nossa, né? Eu que faço parte de um grupo religioso, se eu não usasse a tecnologia, né, como é que estariam vocês do preparatório? Que tipo de informação vocês teriam hoje? Seria muito difícil, né? Deixa eu ver com o Dimas isso aqui. Porque só depois de uma situação como essa é que vamos pensar em mudanças, sendo que a necessidade, né, está à nossa volta. Exatamente, né, o que o Dimas está falando. Então a gente teve que criar sala de aula, sala virtual. A gente teve que se adaptar, né? Ou seja, coisas que talvez a gente fosse demorar 3, 4, 5 anos para fazer, a gente teve que fazer em um mês. Olha só o salto que deu, né? Então toda essa tecnologia, tudo isso que a gente estava menosprezando, jogando de canto, a gente teve que, né, mudar a internet. Deixou de ser um negócio só para ficar mandando fotinho, né, onde você está comendo, o que você está fazendo, para ser uma com os olhos do mundo, né? A gente parece que não tinha tempo para nada, agora entendo. Não tinha mesmo, Erenice, né? Porque a gente desperdiçava tempo. Olha só a situação, essa questão da mudança. Você andava a pé, por andar a pé, você olha a rua, você olha a calçada, você olha as pessoas, você olha as casas, você para conversar, você para ir numa banca de jornal, para tomar um sorvete, você caminha. Aí daqui a pouco a gente começou a ter carros. Então eu saio da minha casa no horário, chego no local de trabalho, às vezes a pé eu demoraria 10, 15 minutos, a pé. Se eu sair da minha casa e ir para o centro de Itaquá, dependendo do horário, eu demoro meia hora para fazer o mesmo trajeto de carro. Indo a pé eu chego muito mais rápido e aproveito muito mais tempo. E depois sempre aquele negócio, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Ó, vamos rapidinho que eu tenho que chegar em tal local. Todo mundo correndo, né? Igual barata tonta. Para quê? Né? Gente, olha, você quer ver uma coisa? O Rossandro Klinger, que é um palestrante também que eu ouço muito, né, que alguns devem conhecer, ele falou uma coisa interessante. Falou: nesse período que eu estou aqui fazendo essas lives e tudo isso, eu tenho usado 3, 4 camisas. Né? É pouco se troca, porque você fica em casa, você não tem necessidade de ficar, sabe, trocando de roupa toda hora, fazendo um monte de coisa.
Sabe, você começa a perceber a quantidade de tempo que você desperdiçou. Isso é um processo de mudança, sabe? Você olhar, você prestar atenção, você entender as coisas que você vai deixando para trás conforme você vai se transformando. E é muito interessante ver o quanto que a gente desperdiçava. Antes, todo dia nós íamos aqui, a gente ia no mercado praticamente todos os dias. Hoje, vai uma vez por semana. Né? E se marcar pode até demorar até um pouquinho mais. Mas antes era todo santo dia tinha que ir. E hoje, né, boa noite, Francisco. E hoje a gente percebe nessas mudanças o quanto que a gente desperdiçava de tempo. E vai ser muito bom nessa retomada a gente aprender a valorizar o tempo, não jogar o tempo fora. Eu já fiz alguns cursos meio de gestão de tempo, algumas contas assim, para a pessoa fazer algumas contas. A gente consegue desperdiçar durante o dia, tirando o sono, né, horário que a gente dorme, a gente consegue jogar fora sem saber para onde vai, de 3 a 4 horas por dia que a gente não sabe aonde vai. É só fazer uma conta, né? Que o tempo que você trabalha, tempo de deslocamento, aonde você foi, você vai descobrir que 3, 4 horas do seu dia você não sabe onde você jogou essas horas. São horas desperdiçadas. Então, dentro desse processo de mudança, de transformação, vai um processo também de autoconhecimento, né? De entender as coisas. Eu talvez possa até parecer um pouquinho chato com vocês que eu estou falando hoje, mas é de tanto perceber uma coisa que às vezes até assusta. As mulheres, hoje, até um pouquinho atrás, eu acredito que vai até aumentar até mais, são mais de 90% nas salas de aula. Mais de 90%. Quem mais investe hoje em educação, em cursos, em transformação, são as mulheres. A maioria é mulher, né? Por quê? Porque ela está mais preocupada nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que esse processo de conhecimento, de transformação, provoca também um distanciamento de algumas coisas que são importantes para a gente. Eu não preciso ficar fazendo curso toda semana, eu não preciso fazer treinamentos todos os dias. Eu posso, sabe, ter um processo de aprendizado mais calmo, mais tranquilo, né? Se eu usar mais os treinamentos à distância, eu ouvi muito deve ter professor aí que eu vou falar vai até ficar bravo comigo, mas eu ouvi muito isso. Professores menosprezando o ensino à distância. Que ensino à distância não serve, ensino à distância é isso ou aquilo. Mas, gente, agora quem está dando aula está percebendo a falta que faz ter esse conhecimento de rede social, esse conhecimento dessas novas plataformas de comunicação e de educação hoje. Gente, eu já falei essa semana e vou falar. Na hora que o professor de ensino médio perceber o quanto que ele vai ganhar de saúde dando aula à distância, você vai ter dificuldade de colocar o professor de novo na sala de aula. Ao mesmo tempo que aquele aluno que vai na sala de aula, não para estudar, mas muitas vezes para criar toda uma situação desagradável, ele está indo para onde hoje? Ele não sabe usar o computador, ele não sabe usar a internet, ele não sabe usar a internet, o Facebook para estudar, ele não sabe usar o YouTube para estudar, ele não sabe usar o Instagram, ele não sabe. Como é que vai fazer isso? Então são pessoas que não estão preparadas para a mudança. Essas pessoas vão sofrer, né? Então, mas quem tiver essa ideia agora de se preparar para a mudança é fundamental. E a gente foi vendo, né, tantas coisas que tem nesse sistema, né? Oi, Alessandro, de informação que as pessoas nem tinham noção. Então a gente precisa se preparar para as mudanças, né? Antes de mudar, devemos nos conscientizar de que precisamos disso. Mudança é necessário, né? Aquele negócio lá, né, de estar na zona de conforto, gente, aqui não é zona de conforto não, né? É um desconforto. Isso é falta de conhecimento ou receio de se aventurar em uma nova alternativa. Dimas, é falta de conhecimento, receio e teimosia. Sabe aquelas pessoas assim que
que não aceita as mudanças, né? Elas ficam vivendo no passado, elas não aceitam mudanças. Essas pessoas têm grande dificuldade de sobrevivência no mundo, né, que está em mudança constante, né? Nosso mundo está mudando a velocidades gigantescas e a gente precisa se adaptar a elas, e a mudança é fundamental, né? Muitos de nós não reservamos tempo para refletir o modo como conduzimos nossas vidas, né? E isso é fundamental. Nos próximos dias, se você não fez isso ainda, sabe, faz uma verificação da tua própria vida, né? Do que é importante para você, do que seria interessante hoje você aprender, o que você queria mudar em você, que tipo de transformação seria legal para você. Isso é fundamental, né? Existe, antes de mudar, precisamos conscientizar de que precisamos disso. Então a mudança é uma consciência. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha para mostrar essa situação. Eu durante muito tempo, né, bom tempo que eu venho me preparando, não é agora que eu vou me aposentar, ainda vai demorar um pouquinho de tempo, mas eu já venho me preparando para esse processo de aposentadoria já há muito tempo. E o ano passado eu decidi, depois de ter feito alguns cursos na área de terapia e tudo, que eu ia montar meu consultório, ia para poder trabalhar. Realmente cheguei lá a montar o espaço, tudo, mas aconteceram várias coisas, né, que acabaram fazendo com que aquilo não se concretizasse. Uma das coisas que aconteceu foi a minha própria teimosia de não me adaptar àquilo, porque não era aquilo daquele jeito que eu queria, né? Eu comecei a pensar, falei, não é bem isso que eu quero, né? Não é bem assim que eu desejo a coisa. Mas por quê? Porque eu comecei a perceber que a minha pegada, que o meu jeito, que a minha forma de trabalhar, daquele jeito ia me limitar muito, né? Eu não ia ser feliz. Então eu comecei a pensar, pô, o que eu faço agora? Aí eu planejo um curso, não deu certo, choveu no dia, não veio. Quanto que isso vai custar? Quanto isso vai ser empregado? E eu não sabia muito bem lidar com isso. Isso me deu um certo nó na cabeça no final do ano passado. Mas mesmo assim eu continuei estudando tudo, pensando o que eu vou fazer. E nessa situação do que eu vou fazer, deixar de fazer, várias vezes em algumas palestras que eu dou aqui no município, dou no CRAS e outros locais, perguntaram assim, você não grava a tua palestra? Você não tem no YouTube? Eu falei, não. E nem aí, nem me preocupava com isso. E vira e mexe tinha alguém perguntando, gravando e tudo, e eu não. Então eu tinha, apesar de estar me preparando para essa transformação, eu tinha alguns pontos assim que estavam pegando. E esse ano estava caminhando bem para isso de novo, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? A incerteza da mudança, eu não sei o que eu vou fazer, e, sabe? Veio aquela dúvida, aquele peso, né? E aí vem a crise, aí vem vírus, aí vem distanciamento social, aí vem quarentena, aí vem toda essa confusão. É a vida que fala assim, cara, tá na hora de você parar de ficar com receio de fazer as coisas, né? Já que você não vai fazer, deixa que a gente vai dar um jeito de você fazer. Então tudo isso me levou a ter que adiantar um monte de coisa e mudar completamente o rumo da minha própria vida profissional, da minha vida pessoal também. E nesse processo também de distanciamento, o que eu fiz de descoberta de comportamento, de atitudes minhas que eu possuía, me fez assim também criar consciência de alguns comportamentos que não eram bacanas, que não eram por aí, né? Então olha só o que foi me provocando. Aí eu começo com esse projeto aqui, sabe, de uma hora para outra. Então a vida chega uma hora que a vida fala assim, cara, não dá tempo de ter medo, né? Eu vi hoje uma coisa numa palestra, eu já tinha falado sobre fé aqui, mas eu vi uma outra definição de fé que eu achei muito bacana. Falar para um pastor que ele fala o seguinte, né? A fé, para ter fé é preciso ter dúvida. Como assim? Sim, né? Porque na hora que eu tenho certeza, eu não preciso mais da fé. A fé vem na dúvida. Por quê? Né? Explicando melhor isso.
quando eu não sei o que vai acontecer, quando eu não tenho ideia de como é que eu vou resolver um problema, quando eu não tenho ideia de como é que isso, para onde isso vai me levar, eu preciso de fé. E o que é fé? É acreditar em algo, né? Seja na questão, no aspecto religioso, ou seja no aspecto pessoal, profissional, é acreditar em algo que eu não tenho certeza que realmente vai, né, vai dar certo. Mas algo dentro de mim diz, vá e faz. Mas fica a duvidazinha. Na hora que eu vou e eu faço, e eu vi que aquilo deu certo, ou que não deu certo, eu não preciso mais da fé. Tem uma crença ali. Se estabelecer uma crença, desse jeito não dá, ou desse jeito funciona, desse jeito existe. Então, para que eu realize alguma coisa, eu preciso da dúvida, junto com a fé, né? As certezas, elas vão vir depois. Então, a gente, quando eu fiz a primeira vez, eu falei, será que alguém vai assistir esse negócio? Será que alguém vai, né, querer ouvir o que eu tenho para falar? Isso era a dúvida. Mas algo dentro de mim fala, poxa, cara, você já faz isso há tanto tempo no público, com tanta gente, né? Por que não fazer desse jeito? Aí vem a fé. Então a mudança, ela estabelece também essa questão desses paradigmas que a gente cria na vida, né? Deixa eu ver aqui que a Diana colocou. Minha avó dizia, tem mal que vem para bem. Para bem, né? Antes dessa doença, no mercado, na fila, eram um em cima do outro, né? A gente vai pagar a conta, não tinha privacidade, e é uma verdade, né? Era uma situação assim horrorosa, né? E era um cangoado do outro, um em cima do outro, empurrando o outro. Gente, mas ainda tem gente que faz isso, hein? Tem mercado que você vai indo, locais que você vai, e tem gente aí que não tem meio descabeçado que fica fazendo isso. Só que agora você pode falar, ó, fica onde você tá, senão eu vou espirrar em você, né? Já joga medo da pessoa. Mas o que a Diana falou é bem por aí mesmo, né? Então a gente precisa ter uma mudança de paradigmas, né? Então muitos padrões, paradigmas que carregamos ao longo da vida influenciam nossos comportamentos e decisões. Então muitas vezes é igual aquele negócio, né? Eu via muito assim, o Dimas falou que depois dos meios de comunicação mais antigos, tais como telefone, rádio, TV, etc., como seria a comunicação sem internet? Olha que a internet ainda vai mudar muito, Dimas. Não consigo nem imaginar. É a mesma coisa tentar imaginar a vida sem televisão e sem o rádio. Elas vão continuar existindo televisão, vão continuar existindo rádio, porque são 3 tipos de comunicação, e agora a internet, sei lá, tudo, porque eles se completam. Mas como eu estava dizendo, essa questão da mudança, no início tem muita gente que é contra a mudança. Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Não, o importante é sempre fazer desse jeito. Gente, até no campo, onde muita superstição, né, alguns hábitos são bem marcantes, mas hoje é onde tem mais tecnologia. Hoje você tem máquinas para plantar, para colher, que são dirigidas por satélite. Não tem nem ninguém lá dentro. Então, e agora também, a gente ficou pensando nessa questão religiosa, por exemplo. Como é que a gente vai fazer? Como é que as pessoas que estão longe da igreja, longe de um templo, como é que elas vão fazer para poder encontrar, né, um amparo, um apoio sem a igreja, sem o templo, sem uma religião perto? Gente, olha, o YouTube, o que tem de canal com palestras, com cultos, com missas, com rituais de todos os segmentos religiosos, é uma coisa absurda. Tem muita gente que está descobrindo hoje como o YouTube e outros locais são fontes também de encontrar espiritualidade também. Porque às vezes você não tem condição de ir para um local, não tem condição de fazer, e você está descobrindo que existe. E ao mesmo tempo, a nossa fé também foi testada, né? A nossa crença também foi testada. Tem muita gente aí que nessa crise mostrou que realmente ela está muito longe de acreditar. Está muito longe ainda de se dizer ainda uma pessoa que crê naquilo que fala. Mas isso é legal. Então todo esse processo de mudança que eu estou falando com vocês, né,
Imagina só, agora semana que vem, daqui 15, 20 dias, na hora que nós saímos para a rua. Marlene Santos, boa noite, Marlene. E sabe, com a nossa máscara, toda a proteção. Como é que vai ser encontrar pessoas que há tanto tempo a gente não via? Como é que vai ser reencontrar filhos, netos, sobrinhos, amigos que há tanto tempo a gente não vê? E a gente não vai poder abraçar, não vai poder beijar ainda. Vai demorar um tempinho até isso voltar, né? E a gente não valorizava o abraço, a gente não valorizava um aperto de mão, a gente não valorizava a presença das pessoas. E agora a gente está percebendo como isso faz falta, né? Para alguns talvez nem faça, né? Mas para muitos faz falta sim, né? Então é importante a gente estar preparado para a mudança. E a gente precisa entender qual é o medo que eu tenho. Você já parou para perguntar por que você tem medo da mudança? Qual é a maior mudança que você tem medo? Sabe a questão das perguntas? Por que eu tenho medo de mudar? O que eu quero mudar e por que eu não mudo? O que dificulta eu tomar decisões de mudança? O que dificulta eu me tornar uma pessoa diferente? E outras perguntas que a gente vai fazendo para se conhecer, para entender todo esse processo. Como é que eu posso me tornar uma pessoa mais eficiente? Gente, quantas pessoas, né? Por que a gente está vendo na rua que deixa eu ver o que a Agnes colocou aqui. São muito boas as palestras pela internet, mas nada substitui o contato ao vivo dentro de casa da oração, principalmente nos tratamentos que fazem sua falta. Concordo plenamente com você, Agnes. Mas o que a gente vai fazer se a gente não pode fazer isso agora? Né? Aí que está o ponto. Aí que está a questão da mudança. Se eu não posso, se eu não tenho condições agora, eu vou ter que aprender a desenvolver isso. Não esqueça, né? Vamos pegar um exemplo. Que a espiritualidade ela não precisa ter um local para se manifestar. Ela se manifesta com a gente mesmo. A casa espiritual, né, a casa de oração, a igreja, o templo, tudo isso, é muito bom ter as pessoas. Mas você também ir fazer o tratamento e não mudar o teu comportamento, só ir por aí também não é por aí. Então eu acredito que a gente tem que fazer uma mudança também, agora que a gente ficou longe da casa, perguntar a gente por que eu não ia mais vezes para casa, né? Por que eu não ia mais no centro, não ia mais na igreja? Já reparou o seguinte, eu conheço muita gente que quando chegava no horário da missa, no final de semana, eu não vou hoje não porque é muito cedo. Não vou hoje não porque eu tenho um jantar na casa não sei do quem. A gente arrumava uma desculpa para não ir na missa, quem é católico. Muitos também arrumavam desculpa para ir no culto. E muitos arrumavam desculpa para não ir no centro espírita. Muitos arrumavam desculpa. Agora a questão é o seguinte: agora que você percebeu que isso faz falta, não é na hora, não está na hora de quando a gente puder voltar. Eu vou dizer uma coisa para você: eu estou morrendo de vontade, né? Estão pintando a casa, está ficando bonita. A gente está morrendo de vontade de poder voltar e fazer uma palestra para as pessoas na minha frente. Porque eu gosto daquilo, né? Eu gosto de conversar com vocês, mas eu não estou vendo o rosto de vocês, né? Eu não estou vendo se vocês estão compreendendo, se estão felizes ou não. Eu estou trabalhando de uma maneira muito intuitiva. Eu estou louco para voltar, com a maior vontade de voltar e ver o pessoal lá do CRAS, ver o pessoal lá do centro. As palestras que eu tinha planejado agora, agendado para abril, né, sobre lá aqui em Suzano, a atividade que ia ter em São José com o pessoal lá da Fundação Casa, eu não pude realizar tudo isso. Eu estou, imaginando a hora de voltar para realizar tudo isso, para ver as pessoas. Eu vi no domingo agora, eu fui aqui no Verã de manhãzinha comprar umas coisas de manhã lá no Verã. E aí cheguei um pouquinho mais cedo, eu parei na praça. Aí fiquei dentro do carro esperando o mercado abrir. E eu vi algumas das pessoas, alguns moradores em situação de rua, que sempre estão lá no CREAS Pop e participam das palestras que eu faço ali. E eu vi um deles andando, andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, sozinho ali andando.
uma manhã fria, e ele tem um problema na perna, ele puxa um pouco a perna, sem ninguém ali andando. Eu vi uma imagem assim tão solitária e tão triste. Aí eu falei assim, eu vou falar com ele lá, né? Eu vou ver se eu, sei lá, compro um pão, alguma coisa para dar para ele. Mas aí nesse momento já começou, depois de um tempo começou a chegar outros, né? E aí eu comecei a observar. E eu falei, né, eu vou lá dentro, na hora que eu vou até o mercado, compro alguma coisa, estando aqui, aí eu ofereço. Só que quando eu voltei já não encontrei ele. Mas era uma imagem que me deu uma certa tristeza, porque eu senti falta de conversar com eles. Então essas coisas a gente vai ter que trabalhar com essas emoções, né? Alguém já tomou um passe espiritual pela aqui do Dr. Bezerra de Menezes? É muito bom, né? Ó, Dimas, eu sempre ouço isso daí. Olha, eu uso o YouTube, olha as coisas que eu gosto, que eu sempre estou assistindo. Adoro assistir o pastor Kleber Gonçalves da Adventista, da Projeto Nova Semente. Adoro. Ele tem uma quantidade de palestras, de cultos muito bons. Gosto de ouvir esses passes virtuais. Sempre estou aqui em casa, a gente sempre ouve, existem vários. Ouço palestra do Divaldo, ouço palestra de um monte de gente, não só do meio religioso, mas do meio corporativo, de motivacional, Cortella, Karnal, Pondé, o que mais ele tem? Tem vários palestrantes, né? O José Roberto Marques, que eu falei também. Tem sabe, são um monte de gente que a gente faz curso, ouve e vai ouvir. Então a internet para mim, o YouTube para mim assim é uma grande sala de aula para mim, sabe? É uma grande experiência. Então e principalmente na questão dessa parte espiritual, quando você está sozinho, quando você quer estar parado. Ouço muitos vídeos de meditação, faço muita meditação usando o YouTube, parte de PNL, ouço muito, porque é uma oportunidade que você tem, é uma ferramenta que você tem que vai complementar, né, no encontro com as pessoas. Eu já estou imaginando aqui setembro, que é o Setembro Amarelo, que é de prevenção de suicídio, né, um projeto que eu quero fazer, eu quero ver se eu faço um ciclo de palestras. Se não der para fazer presencial, vou ver se eu gravo na internet para passar. Estou com muita saudade dos alunos aqui da ETEC, que eu faço palestras assim, sobre essa parte de mercado de trabalho, de prevenção de suicídio com eles. E já há algum tempo, né, eu quero voltar a fazer com eles, sabe? De outros locais que eu vou. Tem pessoas que têm um carinho enorme, mas a gente está à distância. Então essas mudanças também ela leva você a aprender a lidar também com as suas emoções, né? Com os sentimentos que você tem, que isso vai provocando em você também uma transformação, uma mudança, você se torna uma pessoa mais sensível, né? Mais intuitiva. E isso é legal, isso é bacana, né? Então essas coisas, se abrir, como eu estou contando para vocês aqui, né? Sabe, é muito bacana você reencontrar na rua pessoas que fizeram parte da sua vida, né, nas atividades que você faz, nas atividades que você conhece. Tem muita gente que eu encontro, assim, vamos dizer assim, no Facebook, que eu encontro no WhatsApp de vez em quando, que eu não estou vendo, e é o único meio que eu tenho para encontrar. Hoje eu consegui falar com uma amiga minha de mais de 10 anos, não tenho nem ideia de quanto tempo. E a gente acabou ficando afastado durante um bom tempo aí, por causa de várias situações, inclusive essa de tempo, de trabalho e tudo. E hoje eu consegui entrar em contato com ela. Terminando aqui, vou conversar, ver como é que ela tá, como que ela tá, como a mãe dela, sabe? O que tá acontecendo na vida dela. Sabe, se preocupar com a vida do outro, não no sentido de fofoca, se preocupar no sentido de se a pessoa tá bem, tá precisando de ajuda, precisando de conversar. Tá entendendo pra entender, sabe? São essas mudanças que eu acredito que isso tudo vai trazer pra gente. A gente vai dar um salto de 30, 40 anos se a gente tiver a capacidade, sabe, de prestar atenção nisso daí. A gente vai ter, sabe? A gente vai ter que rever nossos padrões mentais,
Crenças e valores acumulados ao longo de nossa vida funcionam como princípios organizadores, né, que agem muitas vezes sem perceber, direcionando os nossos comportamentos e decisões. Então esses padrões mentais de comportamento vão mudar, estão tendo que mudar. Né? Para ver mudança e crescimento do indivíduo, é necessário romper com as velhas concepções e formas de pensar. Né? Eu estava falando com a Agnes essa questão. Sabe, você, quando você estuda, quando você conversa com alguém por uma rede social, você é obrigado a prestar atenção no que ela está falando. No caso aqui, né? Você tem que prestar atenção. Muitas vezes hoje no pessoal a gente estava fisicamente no local, mas o celularzinho aqui, conversando no celular, pensando na morte da Bezerra e um monte de coisa, mas a gente não estava prestando atenção em nada das pessoas. Há anos que a gente não presta atenção no ser humano do nosso lado, né? E agora a gente está podendo fazer isso. Então isso é uma oportunidade de... Porque às vezes a mudança, muitas vezes, também é um retorno a comportamentos antigos que realmente a gente pensa que não tem significado nenhum, e a gente precisa revalorizar isso. É o bom dia, o boa tarde, como vai, como você está, como está a tua família, sabe? São educação. Se preocupar, né, com o outro, ajudar, auxiliar, são coisas que são comportamentos antigos que tem que retornar. Isso também é mudança, né? E também mudança é necessário mudar para sobreviver, né? Pois o mundo, se você não muda, você acaba nesse mundo. Então é muito importante esse processo de mudança, de transformação. Então o que a gente precisa, para não se alongar muito, né? O que a gente precisa entender agora a partir desse princípio de transformação e de mudança? Entender que a mudança é fundamental para a nossa vida e a nossa sobrevivência no planeta. Se a gente não mudar, nós não existimos. Se eu não me adaptar às mudanças, nós não vamos sobreviver de maneira adequada. Então mudar é... Valéria, boa noite, Valéria, tudo bem? Então mudar é sobrevivência. Mudar é eu ter uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos agora. Eu vou precisar aprender a economizar dinheiro, desperdiçar dinheiro, viver como se não tivesse amanhã, não dá muito certo, entendeu? Gastar tudo hoje sem se preocupar com amanhã não dá certo. Então eu vou ter que aprender a ter gastos mais não controlados, mas racionais, né? Eu vou gastar com aquilo que é necessário. Eu estou descobrindo que muita coisa não é necessária hoje, né? O que é necessário hoje para eu sobreviver? Olha para o teu armário, não para o teu armário de compra, mas para o teu guarda-roupa, para o teu onde você guarda as coisas que você comprou, que você nunca usou. Quanto dinheiro, quanto tempo você gastou ali para não usar em nada, para não ter sentido nenhum. Outra coisa, gente, vamos ter aí que continuar. Boa noite, Valéria. Quem tem essas habilidades, vamos ter que continuar fazendo máscaras, aventais, porque assim que passar essa crise do coronavírus, os hospitais, os médicos, os enfermeiros vão continuar precisando desse material, e com certeza, infelizmente, não vai ter, né? Então nós, como cidadãos, como pessoas com sentimento humanitário, vamos continuar fazendo, doando, sabe, suprindo necessidades desses órgãos que é para nossa saúde. Esses respiradouros que muitos depois de passar talvez nem vão usar. Então, mas vai ter que passar por manutenção, vão ter que se manter, sabe? É importante ter para uma hora de necessidade. A gente não tem que ficar correndo. Uma outra coisa que a gente vai ter que aprender, que a gente não, essa situação está trazendo para a gente, sabe o que é? Uma coisa que a gente não tem um hábito, que é ser previdente. Eu posso não precisar hoje, mas eu posso precisar amanhã. Então, material médico, material clínico, material de segurança, tudo isso eu preciso
ter reserva, ter estoque, tem que ter guardado. Se eu tenho uma empresa, sabe, um pequeno armarinho, uma pequena loja, e eu percebi agora a situação que ficou. Então, na hora que eu voltar, que o negócio começar a vender, não é só pegar o dinheiro para pagar a conta e ficar ali fazendo estoque. Eu preciso ter um caixa reserva para emergência. Se acontecer novamente um negócio semelhante, se eu tiver que ficar parado 1 mês, 2 meses, como é que eu vou manter minha família? Como é que eu vou manter meus negócios? Como é que eu vou manter o meu funcionário? Aprender a vender nas redes sociais. Eu tenho que ter um canal de vendas na rede social. Mesmo ter um pequeno armarinho, sabe? Ter uma página no Facebook, uma página em algum lugar. Se alguém precisar de algum produto, paga sabe, ter um motoboy, paga um valor pro motoboy para ele levar para aquela pessoa. Sabe, para garantir a fidelidade, que são os deliveries, né? Olha como é importante ter delivery hoje. A gente não dá importância ao motoboy, ao entregador, né? O próprio Uber. Tem muita gente do Uber hoje, uma noite, Irenice, que ele não está levando passageiro, ele está levando compra, mercadoria. Várias vezes a gente já teve que fazer uso de Uber para levar de um lado para outro, onde a gente não pode ir, mercadoria, produto, compra de mercado para algumas pessoas que estão precisando. Uma outra coisa que a gente percebeu também, um amigo nosso, o Tato Bonanza, que tem um trabalho muito bonito com os vicentinos, não estava conseguindo que eles tinham a missa do quilo, aonde eles arrecadam mantimentos para dar para os pobres, para algumas pessoas que precisam, e como não está tendo missa, não estava dando para recolher, né? Lá na casa que eu faço parte, que na EC, nós temos lá os filhos de Meimei, e temos um trabalho de doação de cesta básica, de auxílio, que a gente conseguiu manter mesmo sem estar tendo as atividades no centro. Por quê? Tem grupo de WhatsApp, olha, tá precisando disso, tá precisando daquilo, então vamos ajudar, vamos doar. Tá entendendo que a gente precisa se adaptar a essa situação para sobreviver, para acontecer as coisas. Mesmo que eu volte para a casa espírita, volte para a igreja, volte para o templo, tirar um tempo dentro da sua casa para fazer, sei lá, uma novena com alguém que está lá no interior de São Paulo, um parente que está no interior de São Paulo, né? Para fazer uma prece com um amigo que está não sei aonde, no outro país, continuar utilizando esses meios de comunicação, mesmo depois que a gente voltar, não abandonar, para ajudar essas pessoas, né? Isso é fundamental. Boa noite, Karina. Para que a gente se mantenha, sabe, funcionando, existindo, né? As aulas à distância a minha mãe, que faz parte do CRAS aqui, né? Ela faz aula de ginástica, caminhada, né, Karina? A Karina também faz os vídeos para a Khaled das atividades que ela tem lá dentro. Gente, a gente vai ter que... A mudança hoje, fundamental, é o seguinte: vamos ter que usar todos os meios de comunicação, todas as mídias, para manter o nosso trabalho, para nos comunicarmos, para a gente se manter atento. Mas uma coisa que a gente vai ter que aprender também, a ser mais seletivo, sabe? A fazer uma seleção melhor daquilo que a gente ouve, do que a gente assiste, do que a gente negocia, do que a gente compra. Vamos ter que aprender a ser mais seletivos, né? Investir mais em informação, mas informação de qualidade. Entender que excesso de informação e de má informação produz doença, produz mal à saúde, faz mal pra gente. Então tudo isso a gente vai ter que reaprender, né? A gente vai ter que nos tornar pessoas mais flexíveis. Tudo isso é um processo de mudança que a gente vai ter que trabalhar e desenvolver. Gente, muita coisa, né, falar de mudança. Mas por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Vai ter muita coisa que eu quero trazer para vocês nos próximos dias e tudo, com esses cursos que eu estou fazendo, para que a gente volte às atividades, ao dia a dia, bem preparado, com condições de crescimento, de informação e de bem-estar. Então era isso que eu queria falar com vocês, queria passar para vocês. Tenham uma noite maravilhosa, se reconciliem com as pessoas, retornem às suas amizades, sabe?
auto-perdão, perdão, desenvolver esperança, fé, determinação. Isso tudo vai fazer pra gente muito bem, e para que a gente supere essa segunda etapa desse processo, que é o retorno ao convívio, ao dia a dia, aos negócios, às empresas, tudo isso. Isso é muito importante. Tem muita gente que está com o seu negócio fechado, com o seu bazar, com a sua loja, está precisando de dinheiro, está precisando trabalhar. Então a gente tem que compreender isso também, né? E ajudar, auxiliar. E a gente vai fazendo isso com nossa vibração, com as nossas preces, com o nosso empenho em fazer o mundo melhor. Então, gente, boa noite para vocês. Daqui a pouco eu vou colocar no YouTube o vídeo. Divulgue o vídeo, por favor, divulgue o canal. Se inscrevam no canal para a gente ter visibilidade, para mais pessoas poderem ter contato com essas conversas que a gente está tendo aqui agora. E lembrando, todo dia, às 18h30 e às 19h30, nós estamos nos reunindo para orar por vocês, para fazer as nossas preces. Mandem os nomes, nós vamos orar por vocês, vamos estar lá intercedendo assim, com o nosso carinho, com o nosso amor por vocês também. E vamos mudar para melhor, para nos tornar pessoas melhores, tornar um mundo melhor, né? O importante não é mudar o outro, o importante é eu mudar. E se cada um mudar para melhor, o mundo se torna um mundo melhor, né? Então fiquem com Deus, boa noite, obrigado pela atenção. Amanhã mais uma aula, curso preparatório. Amanhã, terça-feira, é dia de aula do curso preparatório da EC. Então quem quiser participar, seja amanhã, 9 horas da noite, estaremos fazendo isso. Helenice, boa noite, Karina, todo mundo que entrou, Zineide, Dimas, tem outros que eu nem... Agnes, tem outros que não dá para ver o nome aqui, Rubens, Antônia, Ercília, enfim, todo mundo que entrou, muito obrigado pela atenção, divulguem, compartilhem, né? Ajudem a gente a levar esse vídeo, esse canal para mais pessoas, e assim a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai trabalhando as nossas dificuldades. Boa noite com vocês, fiquem com Deus e até amanhã.